A gente está falando aqui do homem mais rico da história moderna, um verdadeiro titã dos negócios. Hoje vamos mergulhar no manual de John D. Rockefeller para entender como é que ele construiu um império que, literalmente, mudou o mundo. Olha só esse número, 600 bilhões de dólares. E não, isso não é o valor de uma mega corporação, é a fortuna de uma pessoa só, tá? Trazida para os valores de hoje. É uma grana que mal dá para imaginar, né? Para a gente ter uma noção do que isso significa, pega a pessoa mais rica do mundo hoje, multiplica por 4. É mais ou menos isso. Então, a gente não está falando só de dinheiro. É sobre um nível de poder, de domínio, que nunca mais se viu na história. Então fica a pergunta, né? Qual era o segredo? Como é que um cara que veio de origem humilde conseguiu construir algo tão gigantesco? A resposta, olha, não foi sorte. Foi uma mentalidade, uma estratégia que a gente vai desvendar agora. E o primeiro pilar de tudo isso se resume a uma filosofia bem poderosa, a de encontrar oportunidade no meio do desastre. É isso mesmo. Enquanto todo mundo só via o caos, ele enxergava uma chance de construir algo. E essa frase dele define tudo, olha só. Sempre procurei transformar os desastres em oportunidades. Isso não era só um pôster na parede, sabe? Era o princípio que guiava literalmente cada passo que ele dava. O Rockefeller é talvez o maior exemplo do que a gente chama de self-made man. Aquele cara que se fez sozinho. Ele não nasceu em berço de ouro, não herdou nada, ele construiu tudo, tijolo por tijolo, do absoluto zero. E ele colocou isso em prática bem cedo durante a Guerra Civil Americana. Pensa bem, no meio do caos, da incerteza, a maioria das pessoas só queria segurança. O que ele fez? Apostou tudo no querosene, que era um combustível super necessário na época. Foi um risco, claro, mas um risco calculado, e que o deixou rico antes mesmo dos 30 anos de idade. Ok, mas ter dinheiro no começo não garante nada, né? O Rockefeller teve que enfrentar umas ameaças bem pesadas. E o jeito que ele lidou com a concorrência, isso é uma verdadeira aula de estratégia. Imagina o cenário. Os caras mais poderosos dos Estados Unidos na época, os donos das ferrovias, todos se juntaram contra ele. Eles criaram um cartel para subir o preço do transporte lá no teto. A ideia era simples, sufocar o negócio dele. Para qualquer outra pessoa, sério, seria o fim do jogo. Mas o Rockefeller, ele não ia ser refém de ninguém. Ao invés de se render, ele fez uma aposta numa tecnologia que era super radical e caríssima para a época, os oleodutos. Ele basicamente investiu uma fortuna para construir a própria rede de transporte dele, passando por cima, ou melhor, por baixo das ferrovias. E o resultado foi esse aqui. É genial. Ele não só deu um drible no cartel, ele fez o cartel se tornar irrelevante. O custo de transporte dele caiu, despencou. E isso deu para ele uma vantagem competitiva assim absurda. Os lucros, claro, foram para a lua. Beleza. Concorrência neutralizada. O que ele faz agora? Ele olha para dentro. Porque a genialidade dele não era só em derrotar inimigos. Era, também, em construir um time. Um time que ninguém conseguia vencer. E essa outra frase dele mostra exatamente como ele pensava. Prefiro ter 1% de 100 do que 100% de 1. O que ele quer dizer com isso? Que para crescer de verdade, para construir algo gigante, é preciso abrir mão de ser o dono de tudo sozinho. Isso aqui é o que a maioria das pessoas quer, né? Ter 100% do seu negocinho. É seguro, dá para controlar tudo, mas o crescimento tem um teto. E aqui, ó, tá a visão do Rockefeller. Uma fatia bem pequena de um bolo gigantesco vale muito mais do que o bolo pequeno inteiro. E para chegar nesse bolo gigante, bom, aí tem que saber dividir o sucesso. E para construir esse império, a receita dele era clara. Primeiro, contratar os melhores, sem exceção. Segundo, pagar o que fosse possível para manter esses talentos. E terceiro, e talvez o mais importante, saber delegar. Ele se cercava dos craques e dava a eles liberdade para jogar. Tem outra frase dele que é famosa e vai direto ao ponto. Ele dizia que quem trabalha o dia inteiro não tem tempo para ganhar dinheiro. Ou seja, ao delegar o dia a dia, ele ficava livre para pensar no que realmente importava. A estratégia, o futuro, a próxima grande jogada. E agora a gente chega no clímax da história. O momento em que o império dele enfrentou o maior desafio de todos. E foi aí que ele conseguiu a vitória mais genial e mais inesperada de todas. Pensa só, o próprio governo dos Estados Unidos processou a empresa dele, a Standard Oil. Foi o maior processo da história na época. A acusação?
monopólio ilegal. Todo mundo, simplesmente todo mundo achou que era o fim do Império Rockefeller. Mas aqui está a genialidade dele em ação. Enquanto o mundo esperava o fim, ele enxergou a maior oportunidade da vida dele. A Suprema Corte mandou quebrar a Standard Oil em empresas menores, certo? O que ele fez quietinho nos bastidores? Comprou um pedaço de cada uma das 34 novas empresas que nasceram dali. E a jogada foi essa. Ele perdeu no tribunal, perdeu a empresa gigante dele. Mas, no fim das contas, ele venceu a guerra financeira. Porque a soma daquelas 34 empresas menores acabou valendo muito mais do que a empresa original. E como ele era dono de um pedaço de todas, a fortuna pessoal dele simplesmente explodiu. No fim das contas, o que a gente tira disso tudo? É que não se trata só de negócios, né? É um jeito de pensar, uma mentalidade que dá para aplicar em muita coisa na vida. Os princípios estão aí. Enxergar a oportunidade no meio do caos. Ser perseverante, mesmo quando tudo parece perdido. Manter a cabeça fria, a racionalidade, quando todo mundo está agindo na emoção. E, claro, pensar diferente da maioria. Comprar quando está todo mundo em pânico e vender quando está todo mundo eufórico. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história do Rockefeller mostra que as maiores viradas de jogo podem nascer das piores crises. Então, a pergunta que fica no ar é: qual desastre dos dias de hoje pode ser, na verdade, a semente da próxima grande oportunidade?